Olá galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E bom, a gente vai conversar sobre o Oração para Desaparecer, da Socorro Racioli. Esse livro, ele foi enviado para os assinantes da tag no mês agora de setembro. Ele deve sair pela Companhia das Letras no final desse ano, pelo que eu vi no Instagram da autora. E assim, gente, eu não assino a tag, mas uma amiga minha que assina. Eu tava muito curioso e eu vou explicar aqui mais ou menos minha situação com Oração para Desaparecer, porque é uma situação um pouco complexa. Essa minha amiga, ela nem leu ainda, tipo, eu só falei assim, por favor, me empresta, porque eu gosto muito dessa autora, quero muito ler, eu tava muito animado pra esse lançamento. E essa minha amiga me emprestou. Beth, se você estiver vendo esse vídeo, um beijo pra você, adoro os livros que você me empresta, enfim, os livros que você me dá, fico muito contente. E a gente vai conversar sobre Oração para Desaparecer, que é esse livro que eu tava super curioso. E assim, gente, eu já venho falando em alguns vídeos aqui do canal que esse ano tá meio ruim de lançamento, então eu tava tô esperando ansiosamente por alguns livros que eu sei que provavelmente eu vou gostar. E esse livro da Socorro, ele já tava pra sair um tempão, ele era pra ter saído, se eu não me engano, no ano passado. Ela tinha falado algumas coisas no Instagram, eu lembro disso. E aí o livro foi adiado pra esse ano e eu falei assim, bom, aí um grande lançamento do segundo semestre, que, enfim, é uma autora que eu li A Cabeça do Santo, não sei se tem vídeo aqui no canal, acredito que não, que foi lá em 2017, eu acho que eu li ele antes de eu criar o canal. E na época eu também não postava vídeos sobre todos os livros que eu li, tem muito livro que eu li que ficou aí de fora aqui do canal. Mas enfim, Eu li A Cabeça do Santo em 2015 e foi um livro meu que abriu as portas, de uma certa maneira, para eu ler mais literatura brasileira contemporânea. Depois eu fui conhecendo outros autores, aí depois eu li o Tobias Carvalho e fiquei encantada, aí, enfim, abriu a porteira. Sou hoje super fã da literatura brasileira contemporânea, tenho muito, assim... Eu fico esperando ansiosamente os lançamentos para ver o que vem de bom, etc, porque tem muita gente boa escrevendo. E eu li A Cabeça do Santo lá em 2017, eu falei 2015, né, sei lá, eu li em 2017, e eu fiquei, assim, realmente encantado, minha cabeça, assim, papocou, porque é um livro lindíssimo, é um livro muito bonito, é um livro muito tocante, assim, é um livro muito diferente, e ele tem uma coisa da cultura cearense que me agrada muito. Eu sou cearense também, sou de Fortaleza, e tava muito ansioso pra ler Oração para Desaparecer. E assim, gente, olha, infelizmente eu tenho que falar pra vocês que eu não gostei desse livro. Não é que, assim, eu não tenho gostado no geral, não acho ele um livro ruim. Eu acho que a Socorro Racioli escreve o livro muito bem. É muito difícil, né, a gente ter livros ruins de autores que escrevem bem, mas esse livro, Oração para Desaparecer, não funcionou comigo, tá? E bom, deixa eu falar um pouquinho pra vocês sobre o que se trata o livro, depois a gente comenta, eu vou comentar o que é que eu não curti tanto. Bom, aqui nesse livro, na Oração para Desaparecer, a gente vai ter uma mulher que ela sai ali da Terra, né? Ela é encontrada por um casal. E esse casal tira ela ali da Terra, ela não sabe quem ela aparece machucada, ela aparece careca, ela não sabe de onde ela veio, mas enfim, ela não foi enterrada viva, né? Provavelmente estava ali com vida, então esse casal vai resgatar ali essa mulher desmemoriada, que não sabe de onde é que ela veio, quem ela é, não tem memória alguma. E a gente vai, então, ali acompanhar a jornada dessa mulher tentando descobrir qual é o passado dela e por que diabos ela apareceu ali numa cidadezinha chamada Almofala, em Portugal. E o que foi que aconteceu, né? Pra ela ter tido ali, ter sido... passar por uma ressurreição, basicamente. É isso. E a gente vai, então, ali acompanhar a jornada dessa mulher, tentando descobrir de onde é que ela veio, né? Qual é a nacionalidade dela. A gente sabe que, em determinado ponto do livro, se não é spoiler, a gente sabe que ela é brasileira, só que a gente não sabe de que parte do Brasil ela veio, a gente não sabe o que foi que aconteceu para que aquela mulher tenha ido parar debaixo da terra e porque ela apareceu, por exemplo, careca e machucada ali. E a gente vai descobrir que esse casal que resgatou ali ela é um casal que tem o costume de resgatar pessoas que foram ressuscitando ali ao longo do tempo, né? Eles trabalham com isso e a gente não sabe muito bem também o que é que leva as pessoas a ali passarem por esse processo de ressurreição ou aparecerem tipo, fazerem uma viagem muito longa, aparecerem em outro lugar da Terra. E é basicamente isso. A gente vai acompanhar então a jornada dessa mulher, que se vai ali acabar por conta nessa descoberta se denominando Cida, né? Porque ela precisa comprar um passado, porque ela vai acabar se apaixonando por um homem. E esse homem, ele, apesar de ser português, ele trabalha em Moçambique. Então ela vai, pra viajar ali com ele, ela precisa criar, de uma certa maneira,
a história de vida dela, né? E ela contrata, por exemplo, um vendedor de passados que tem uma ligação com o livro do Água Lusa, tá, gente? Tem uma ligação. Eu não li o livro, mas no final a gente descobre que tem uma ligação com o livro do Água Lusa. E também isso não é um spoiler, porque, enfim, tá na página de agradecimentos. E essa mulher, ela contrata esse vendedor de passado que vai criar ali uma história pra ela conseguir, enfim, poder viajar, né, conseguir os documentos, etc. E ela também precisa ali, de uma certa maneira, se reconfortar pra tentar, já que ela não sabe, ela não lembra da vida passada dela, né, do que foi que aconteceu, né, a posteriori, nos seus longos, ela tem 20 e tantos anos nos seus anos aí. Então ela vai meio que também adotar aquilo dali pra tentar lidar, né, porque imagina só você ser uma pessoa sem passado. É um pouco complicado. E, enfim, gente, a história é basicamente essa. E... né, não sei nem por onde começar, porque é sempre tão difícil quando a gente tá ansioso por um livro e esse livro não condiz com as nossas expectativas, e eu acho que, na maior parte das vezes, e talvez tenha sido isso aqui que aconteceu comigo, é de que eu tava com muita expectativa e de que não necessariamente era aquilo que eu esperava. Tá? Mas, assim, eu sempre falo aqui pra vocês que eu admiro muito os autores que eles vão trabalhar com o que eles querem sem se importar com o seu público leitor, né? Sem tipo, eu escrevi um livro sobre isso, então as pessoas agora esperam que eu escreva um livro sobre isso, né? E eu sempre gosto de pessoas que surpreendem, que basicamente, assim, no caso da Socorro Racioli, eu acho que não é o caso. Eu acho que foi mais mesmo a minha expectativa, né? O que é que eu esperava, nem sabia o que é que eu esperava, mas é porque eu pensava que fosse ser ali, porque o Cabeça do Santo, ele tem aquela coisa de jornada do herói, e a gente vai ali acompanhar um livro, é um romance de formação, e eu gosto muito de romance de formação, então não é que eu esperasse isso no outro livro dela, tá? Mas eu não sei. Realmente foi um livro que eu fui lendo e ele não foi superando minhas expectativas. Eu acho que, assim, ele é um livro muito bem escrito. Alguns dos temas, e principalmente essa parte de um realismo meio fantástico, que envolve muito a questão da cultura local ali, do qual essa história se passa, né? A gente vai ter ali em Portugal, mas a gente vai ter em outro lugar também, que eu não vou falar pra vocês onde é, porque vale a pena dar uma conferida. Enfim, e também é um spoiler. Mas esse realismo mágico com a cultura local ali, de onde a história se passa, né? Do cenário central, onde a trama se desenrola. E isso tinha no Cabeça do Santo também, né? E só que aqui, pra mim, eu acho que a forma como a história foi sendo contada não funcionou comigo. E eu acho que também a história em si não funcionou. Eu tenho a sensação de que, quando eu comecei a ler o livro, eu achei ele meio confuso, porque, obviamente, você vai estar ali na pele daquela personagem que tá passando por esse processo de confusão. O livro é dividido em 3 partes. Nessa primeira parte, que dura em torno de 100 páginas, se eu não me engano, vou olhar aqui pra vocês. Isso, ela dura ali em torno de 110 páginas. Essa confusão, ela é levada ao máximo porque, obviamente, eu entendo isso da personagem. Ela tá ali numa situação meio complicada, meio delicada, de falta de memória, etc. Só que eu acho que a forma como a história se apresenta pro leitor, e no caso foi se apresentando para mim, ela foi meio confusa e ela não é aquele tipo de história que dá vontade de você continuar lendo. Pelo menos eu não tive vontade de continuar lendo, assim, o que foi que aconteceu, etc. Porque ela é tão cheia de detalhezinhos, assim, que depois você fica se perguntando, mas o que isso muda na história, sabe? E quando você termina, pelo menos eu tive essa sensação, quando você termina, de fato, elas não funcionam ali, tipo, elas não têm uma coligação, sabe? Tipo, com o que vai ser contado. E quando eu tava lendo essa primeira parte, eu falei assim, gente, é um livro difícil de você entrar, sabe? Eu acho que a história, a premissa é muito boa, só que a forma como a coisa foi se desenrolando, se desenvolvendo, eu não curti tanto. E aí chega a segunda parte, no qual o mote central da trama começa a ser explicado, e aí eu gostei, assim, não é um mote que é surpreendente, não é uma coisa assim, uau, cheia de reviravoltas, e eu acho que também nem é o intuito, e nem era pra ser. É uma história de amor, e a gente vai descobrir aí o que foi que levou então, por exemplo, a essa mulher a desaparecer, qual era a história de vida dessa heroína aqui do Oração pra Desaparecer. E eu acho muito bacana. Eu gosto muito dessa segunda parte, eu acho uma segunda parte, assim, bonita, delicada, e eu acho que talvez se o livro fosse
focado nessa segunda parte, ou então se a narrativa partisse dessa segunda parte, seria mais interessante. Eu acho que ela combinaria, na minha opinião, mais com o propósito geral da trama. Eu acho que se partisse ali se a história fosse contada a partir da maneira como a Socorro Racioli, ela narra essa segunda parte do livro, o livro, pra mim, Rodrigo, teria sido incrível, assim, teria sido uma coisa muito interessante. E aí, como eu falei pra vocês, o livro é dividido em três partes. Essa terceira parte, pra mim, eu acho ela, assim, eu acho que ela vai emocionar, assim, boa parte do público. Eu acho que ela tem realmente um tom dramático que tem um apelo ali, né, pelo tipo de história, pelo que acontece com essa personagem, mas que pra mim não funcionou. E não funcionou porque eu tava assim, meio que tipo, eu achei as coisas um pouco simplistas demais, sabe? Então, eu queria ter gostado mais. É porque eu fiquei tão encantado, assim. Passou essa primeira parte do livro que eu fiquei meio confuso, que fazia sentido ali no contexto da história. A segunda parte, eu gostei muito, e eu acho que se a história fosse contada por ela, teria funcionado muito bem. E aí chega essa terceira parte, que quebra esse ritmo da segunda parte e da primeira parte. E você vê as coisas se resolvendo muito rápido, assim, como se fosse muito simples, né? E, de fato, assim, dentro dessa história não teria muito mais como ir. Eu não sei também se teria como ir, porque, como eu falei pra vocês, a autora parte de uma... de uma cultura local ali pra trabalhar, né? Então, não sei até que ponto, dentro do contexto ali daquela cultura, ela conseguiria fazer um texto... ficcional, narrativo, enfim, e mesclando. Mas, assim, eu acho que a terceira parte, pra mim, é tudo muito tipo, pá. E você termina o livro, pelo menos eu terminei o livro, com a sensação de que foi tudo muito simplista, assim, não que eu quero repetir de novo isso. Pra mim, eu não esperava, assim, que fosse uma trama grandiosa, aquela coisa assim, meu Deus do céu, que história cheia de reviravoltas e tal, que não é o propósito. A Socorro Racioli, em nenhum momento ela quer fazer isso, então eu acho que o que começa aqui dentro do livro termina no livro de uma maneira ok, né? Só que, pra mim, como leitor, pra mim, Rodrigo, não funcionou. Assim, eu entendo que vai funcionar com outras pessoas e acho o máximo, porque é muito bonito, de fato, tem algumas cenas bem bonitas, alguns pontos de virada muito catárticos ali, mas que no todo, no geral, não funcionou muito comigo. Tanto a primeira parte quanto a terceira parte. Eu achei, assim, que realmente, pra mim, eu acho que o ponto alto do livro, na minha opinião, é essa segunda parte, a forma como a narração é desenvolvida na segunda parte. Então, eu acho que se a história ela brotasse dessa segunda parte e fosse, sei lá, pra primeira e pra terceira, teria funcionado de uma maneira melhor, acredito eu. Mas é isso, gente. Faz parte, né? Faz parte do jogo de leitor a gente não curtir algumas coisas, não gostar de algumas coisas. A Socorro Racioli é uma autora que eu vou continuar lendo, assim. É uma autora muito interessante. E pelo que eu tô vendo, pelo projeto que ela tá montando, né? Eu acho que com Cabeça do Santo e com Oração pra Desaparecer, vai vir coisa muito legal por aí. Eu acho uma pena esse livro não ter funcionado comigo. Eu realmente esperava que eu fosse gostar muito, que eu fosse amar, que eu fosse ficar apaixonado. Mas, enfim, faz parte do jogo. Pra quem curte história de amor, assim, uma coisa que envolve cultura tradicional brasileira, né? Enfim, cultura dos povos originários brasileiros, vai curtir legal, assim. Eu acho que se você começar a ler e sentir um pouco de dificuldade, vale a pena você continuar ali, né? Mesmo se você estiver meio confuso, vale a pena, porque a leitura é uma leitura rápida. A Socorro Racioli, ela consegue fazer o leitor passar as páginas, assim, de uma maneira rápida. E vale a pena pela segunda parte do livro. A segunda parte, eu acho, assim, ela, assim, fina, sabe? É uma coisa sensacional, assim, que funciona muito bem pra história contada. Terceira parte, vai ter gente que vai curtir muito, vai ficar muito encantado. Vai ter gente que vai reagir um pouco como eu, assim, que vai achar tudo meio... né? E tá tudo bem também. E assim, gente,
É isso, é um livro que eu recomendo, porque eu acho que a Socorro, ela escreve muito bem, eu acho que, como eu falei pra vocês, ela tem um projeto aí muito bacana, que vale a pena acompanhar, né? Então eu recomendo vocês lerem A Cabeça do Santo, depois lerem esse. Se vocês já leram A Cabeça do Santo, vale a pena ler Oração pra Desaparecer, porque assim, apesar desses poréns que eu falei, o miolo do livro, ele é interessante, sabe? É uma leitura que eu acho que vale a pena, e é uma leitura que ela não vai te prender ali, que ela, tipo, ela não vai te prender, assim, não é no sentido de que ela não vai, uau, você não vai ficar curioso pra saber, mas ela não vai, tipo, você não vai ficar empacado nela, sabe? E que eu acho isso muito legal, sabe? E, enfim, gente, olha, é isso, às vezes é bom a gente ter essas conversas, né, enfim, de autores que a gente gosta muito, das nossas expectativas e do que é que vem aí pela frente. Como eu falei pra vocês, vou continuar lendo a Socorro, vou ficar curioso, porque eu acho que o projeto que ela tá montando, o projeto literário, vem coisa boa por aí, se ela continuar assim nessa pegada de trabalhar com as questões que ela trabalha tanto na Cabeça do Santo quanto no Oração pra Desaparecer, vai ser bacana, e eu vou continuar lendo porque ela é uma autora cearense, então assim, vocês sabem que autores cearenses, tô sempre lendo, porque... Enfim, reverenciar o pessoal da terrinha, né? Sempre muito bom. E assim, gente, é isso, né? Fica aqui nossa conversa sobre Oração pra Desaparecer. É um livro que, enfim, quem vai assinar a tag, se você não leu, vale a pena pegar pra ler. É um livro curtinho de 200 páginas. E quando sair também vale a pena pra dar uma conferida. Quando ele sair pela companhia, a edição normal dele pela companhia, vale a pena também dar uma conferida. Mas é isso, fica aqui a nossa conversa sobre Oração pra Desaparecer. Ai, gente, é meio doido, né? Essa coisa de a gente falar sobre livros que a gente... Tem pontos bons, mas tem pontos que a gente não gosta. E é porque é sempre muito mais fácil a gente falar, né, sobre livros que a gente ama, de a gente só rasgar a seda, ou de livros que a gente odeia por completo, que a gente tá com pau. Mas quando chega, assim, livros que eles mexem, sabe, com a gente... De uma certa maneira, como leitor, que eles são desafiantes como leitor, é muito curioso, né? Porque é isso, tipo, ele não é, o Oração pra Desaparecer, ele não é um livro que eu consideraria ruim jamais, assim, porque ele é muito bem escrito. Mas é o tipo de história que não funciona comigo, sabe? E é sempre bom a gente ter essa maturidade, que uma das coisas que eu vejo muito das pessoas fazendo é assim, não gostei desse livro, então ele necessariamente é ruim, sabe? E eu tento muito não cair nessa cilada de falar assim, não gostei desse livro, então ele é ruim. Não, gente, não é assim que funciona. Assim, o livro ele pode ser ruim por diversos motivos. Por escrita, por questão de trama, etc e tal. E aqui no caso do Oração pra Desaparecer, por exemplo, que é o livro que a gente tá comentando, eu não acho, assim, jamais que ele é um livro ruim. Assim, eu acho ele um livro ok, tá? Mas não é o fato de que eu não tenha gostado da forma como a coisa foi se desenvolvendo e foi se desenrolando aqui na Oração pra Desaparecer, que ele é um livro ruim. Não é, sabe? Tipo, ele é um livro bom, cara, assim, tipo... Ele, assim, eu acredito que ele vai galgar um caminho muito bonito aí em questão de prêmio, etc. Eu acho que ele tem a chance de conquistar vários leitores. E admito isso, assim, sem o menor medo, sem o menor medo. Eu acho que, assim, é um livro que vocês vão ouvir falar dele, sabe? Ele não é um livro que ele vai passar incólume, ele não é um livro que ele vai passar assim, sabe? No pianinho, no sapatinho, não. Ele é um livro que as pessoas, elas vão ler, elas vão comentar e vocês daqui a, sei lá, daqui a 6 meses vão estar ouvindo falar pra caralho desse livro. Escutem o que eu tô dizendo. E, enfim, mas Rodrigo leitor, não funcionou comigo e eu acho que é isso que eu tô falando pra vocês. Eu acho que vai funcionar com muita gente, tá? E eu fico muito feliz porque vai tocar em muitas pessoas que eu acho que talvez elas não pensariam sobre determinadas coisas se elas não lessem esse livro. E eu fico muito, muito contente mesmo. Eu fico, assim, realmente muito emocionado. E é isso, gente. Vou terminar essa conversa. Eu acho que ela já tá bem longa, né? E tô me enrolando, tô falando, repetindo as coisas. Mas, enfim. Fica aqui o nosso papo sobre Oração pra Desaparecer, da Socorro Racioli. Um beijo.